Fala investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo também. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é como analisar um indicador de uma ação. Então se você quer comprar uma ação, mas não sabe quais indicadores analisar, hoje nós falaremos nesse vídeo. Então acompanhe até o final para você saber aí como comprar uma ação de uma vez por todas. Bora lá e vamos começar! Primeiramente, antes de nós começar aí com os detalhes dos indicadores, nós precisamos entender por que nós vamos analisar esses indicadores. Então, os indicadores são nada mais nada menos aí que uns sinais vitais de uma empresa. Então, nós temos que entender esses indicadores para saber a saúde financeira de uma empresa. Então, quando a gente vai ver um indicador como PL, PVP, nós temos que entender o que esses indicadores falam para nós. Então, eles são os sinais aí para saber a saúde financeira de uma empresa. Então, os indicadores, eles dão pistas para os investidores. Então, esses investidores analisam os indicadores para saber aí como está a geração de lucro da empresa, como que elas vão pagar as dívidas. Então, analisando esses indicadores, tem uma previsão ao longo prazo aí dessa empresa. Agora nós vamos começar de vez falando dos indicadores de liquidez. Os principais indicadores para liquidez são aí o índice de liquidez corrente e o índice de liquidez imediata. Então esses indicadores, eles vão analisar a empresa e vão nos dizer aos investidores aí qual que é a capacidade que essa empresa tem para pagar dívidas de curto prazo. Então esses indicadores são cruciais aí para você investir em uma empresa que consiga arcar com as suas dívidas de curto prazo e de médio prazo também. Segundo tipo de indicador que nós podemos falar são os indicadores de rentabilidade. Esses indicadores de rentabilidade, eles vão nos dizer qual é a capacidade dessa empresa é capaz de gerar lucro com os seus ativos. Então, quando nós investidores investimos numa empresa, nós queremos que ela dê lucro para ela distribuir partes desses lucros, seja aí na valorização dela ou seja também nos dividendos que elas pagam. Então, nesses indicadores, nós olhamos principalmente para o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, e o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Um ROI alto, ele quer dizer que uma empresa é capaz de gerar lucro com seus ativos. E quando o ROI está positivo, quer dizer que essa empresa, com esses ativos que ela tem, eles estão gerando retorno para o investimento que o acionista fez ou até mesmo que o dono da empresa fez. Antes de nós ir para os próximos indicadores, eu quero saber se você aí do outro lado olha esses indicadores e entende melhor antes de você comprar uma ação. Mas se você não olha ainda, não se preocupe, que a partir desse vídeo você vai aí olhar com mais técnica antes de comprar uma ação. Então se você está gostando desse conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo. E se você gosta aí de conteúdos de educação financeira, como esse que eu estou fazendo para você, já se inscreve aqui no nosso canal para você receber mais conteúdos e melhorar cada vez mais o seu conhecimento. E bora voltar para o vídeo. Voltando então com outro indicador que eu vou falar para você, que são os indicadores de endividamento. Esse indicador de endividamento, ele vai falar quanto a empresa deve em relação aí aos seus ativos e aos seus patrimônios. Então, quando nós falamos sobre os indicadores de endividamento, nós vamos olhar dois indicadores, que são a dívida líquida sobre o EBITDA e a razão dívida sobre equity. É importante então que esses indicadores eles tenham um balanço aí bem equilibrado para que a empresa não sofra como inadimplência. Então, ninguém quer investir aí numa empresa endividada. Então, você tem que olhar com calma esses dois indicadores para você analisar se eles estão com endividamento ou se eles estão aí com a sua dívida controlada. Um dos indicadores mais importantes também que nós podemos falar nesse vídeo são os indicadores aí de crescimento. Eles vão nos ajudar a entender qual que é o potencial de crescimento de uma empresa. Então vai ser analisado aí qual que é a receita, qual que é o lucro, qual que é o fluxo de caixa aí dessa empresa ao longo do tempo, para você entender melhor se ela está crescendo, se ela está diminuindo o seu crescimento, se ela não está crescendo. Então você tem que entender esses três parâmetros aí
para entender melhor se essa empresa vai conseguir ter um crescimento a longo prazo ou se ela vai estabilizar e dividir os seus rendimentos. Então, nesses indicadores de crescimento vai ser analisado a receita, qual que é o lucro que essa empresa está gerando, qual que é o fluxo de caixa que essa empresa tem. Então, ela tem que ter um fluxo de caixa controlável, ela tem que estar gerando um lucro bom para a empresa, para assim ela ter uma projeção de crescimento ao longo prazo. Então, todos os investidores aí querem saber quanto que essa empresa vai crescer, para aí eles terem uma valorização do ativo ou até mesmo a distribuição aí de dividendos maiores ao longo do tempo. Então, essas empresas que elas têm uma constância no crescimento, elas têm uma valorização maior ao longo do tempo e, consequentemente, pode ter uma distribuição melhores de dividendos lá no futuro. Por último, então, vamos falar aí do indicador de valuation. Então, esse indicador de valuation, ele vai nos dizer se uma ação ela está cara ou se ela está barata aí no seu valor intrínseco, então no seu preço. Para analisar, então, é usado dois indicadores: o PL, que é o preço sobre lucro, e o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Lembrando também que esses indicadores, eles precisam aí ser comparados com outras empresas do mesmo setor. Então, se você vai analisar uma empresa do setor de saneamento, você tem que comparar esses indicadores com outra empresa do setor de saneamento. Então, vamos dar um exemplo aí. Se você vai analisar Sanepar, você vai ter que analisar aí outra empresa de saneamento, como a Copasa, lá de Minas Gerais. Então, você tem que comparar essas duas ações e vai ver o PL de uma e o PL de outra, o PVP de uma e o PVP de outra, para assim ter melhor comparações entre empresas do mesmo setor. Então, quando nós temos aí um PVP mais próximo de 1 ou igual a 1, quer dizer que essa ação ela está no preço justo dela. Mas quando ela está um pouco menor que 1, quer dizer que essa ação ela está mais barata do que o normal. E quando o PVP extrapola acima de 1, quer dizer que essa ação ela está mais cara do que o normal. Então, compreender esses indicadores que eu falei nesse vídeo é um dos primeiros passos aí para você estar comprando melhores ações ao longo do tempo. Compreender esses indicadores é apenas o primeiro passo para você ter melhores decisões ao comprar uma ação. Você precisa também compreender que quando você olha um indicador isoladamente, não é o bastante para você comprar uma ação. Então você tem que ver a dívida, você tem que ver o crescimento, você tem que ver o valuation para tomar uma decisão melhor e não comprar apenas vendo um valuation, por exemplo, ou vendo somente o endividamento. Você tem que analisar 3, 4 indicadores juntos para fazer uma combinação melhor de uma ação. Então é isso, meus amigos. Espero que você tenha entendido melhor os indicadores de uma ação. Espero que você tenha compreendido para analisar ao comprar agora uma ação. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo. E se você gosta do conteúdo de educação financeira, finanças pessoais, já se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo e melhorar o seu conhecimento. Então, até mais e bons investimentos!